que nos dê graça de, por meio do Teu Filho, ouvir a Tua palavra, de maneira que ela possa descer aos nossos corações e fazer morada. Usa o Teu Filho, Senhor, como de fato o Senhor tem usado, com poder, com graça e com a Tua justiça, em nome de Jesus. Amém. 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 A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quero agradecer ao pastor Tubal, ao presbítero Aslan, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado, Tubal Júnior, pela dádiva de estarmos juntos, pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Eu acredito que a igreja, de forma geral, tem sentido muita falta, né? De estar em casa, de estar reunido como um corpo, e eu sei que isso é uma necessidade, né? E é uma bênção de Deus nós podemos estar na casa, nos átrios do Senhor. A palavra diz que aquele que está plantado na casa do Senhor, esse florescerá. Amém, irmãos? É quem está plantado na casa do Senhor, quem está enraizado na casa do Senhor. Nós temos um tempo em que as raízes são testadas. Esse é um tempo em que Deus não está provando as suas folhagens, nem os seus galhos. Ele está provando as suas raízes. Ele está provando a raiz de todos os crentes espalhados por todo o nosso planeta. Obrigado, Anne. Onde as suas convicções, seus valores também estão sendo provados. E você pode pensar que isso não é uma realidade, mas Abraão foi provado até o fim. Se o pai da fé foi provado até o fim, imagine nós. Graças a Deus, não com as mesmas provações que ele sofreu, né? Que as dele foram muito maiores do que as nossas. E a gente tem que entender que os nossos pais da fé, os patriarcas, etc., foram muito mais provados do que nós. Por isso, você que está nos assistindo, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar reservando esse tempo de você estar aí se consagrando a Deus, recebendo a palavra de Deus na sua casa, para a sua família, para a sua vida. Isto é importantíssimo, fundamental. E eu sei, você está com sede, você está com fome da palavra de Deus. Então, vamos à ministração da palavra. Quero meditar com vocês em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Eu vou ler apenas um versículo apenas. Hebreus 11, nós vamos ler o versículo 3. Hebreus 11, versículo 3, da palavra do Senhor. Um versículo apenas para a nossa meditação, será suficiente. Um texto muito conhecido, muito importante. Hebreus 11, versículo 3, diz assim, a poderosa palavra do Senhor. É pela fé que entendemos que o universo foi criado ou formado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha só outra versão. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Quem pode dizer amém pela palavra de Deus? O texto fala sobre duas realidades. O autor de Hebreus, que para mim é Paulo, ainda que tenha sido com parceria com Apolo, mas eu vejo o apóstolo Paulo nessas cartas, ele fala de duas realidades, uma que pode ser vista e a outra que não pode ser vista. A primeira realidade é aquilo que nós chamamos de matéria, o universo físico, visível, e a segunda realidade é aquilo que nós chamamos de outra dimensão, algo que não pode ser visto, mas pode ser percebido. Você está na sua casa, você pode repetir isso? Não pode ser visto, mas pode ser percebido? Você que está comigo aqui também, o pessoal que está aqui comigo, diga comigo, não pode ser visto, mas pode ser percebido. Esse é um tempo em que as pessoas começam a perceber. Quem está começando a perceber que é um mover de Deus nessa geração? Esse é um tempo de um povo que Deus tem tocado em seu coração e sua mente, para que eles possam abrir a sua mente, para que eles possam perceber aquilo que Ele quer fazer. E essa percepção, no grego, é uma palavra chamada neo. E esse neo significa aquilo que não é perceptível aos sentidos físicos, aos 5 sentidos, mas que pode ser percebido com a percepção de uma mente renovada, ou seja, de uma inteligência espiritual,
As pessoas comuns não conseguem compreender a magnitude, a amplitude da mente de Deus, dos planos de Deus, mas os planos de Deus podem ser perceptíveis para todos aqueles que têm a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E porque nós temos a mente de Cristo, a mente que passou por um processo de renovação, por um processo de metanoia, nós podemos perceber aquilo que não pode ser visto. E isso vem pela fé. Isso vem pelo exercício dessa ferramenta poderosíssima que Deus nos deu, chamada fé, que faz com que a gente veja o invisível, alcance o impossível e comece a experimentar quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo em meio a um caos, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a muitas crises, porque a história dos heróis da fé, que Hebreus 11 relata, é uma história de crises. Os heróis da fé não passaram de homens que se destacaram no meio da crise. Não foram homens que enfrentaram facilidades, não foram homens que nasceram com a vida toda ganha. Eles construíram, eles trabalharam, eles acreditaram, eles exercitaram a fé em tempos de dificuldades. Muitos deles, quando nasceram, havia decreto governamental de morte de 2 anos para baixo. Outros deles foram perseguidos para serem assassinados, eles venceram a morte, eles superaram as arenas onde os leões estavam famintos, prontos a devorá-los. Quando nós falamos dos heróis da fé, nós estamos falando de pessoas que viveram uma vida simples, não estamos falando de pessoas que viveram uma vida cheia de facilidades, nós estamos falando de pessoas que perceberam que havia um outro mundo, um mundo invisível, mas que era perceptível, e a esperança deles não estava naquilo que poderia ser visto, porque o que você poderia ver, na verdade, era perseguição, era morte, era doença, mas o que eles estavam vendo era muito além, porque eles decidiram não andar por vistas, eles decidiram andar pela fé, com os olhos da fé, e com os olhos da fé eles começaram a perceber tudo o que Deus planejou para eles, e ainda que neste mundo eles não alcançaram, não pisaram na terra prometida, não tenham recebido as propriedades, mas eles sabiam muito bem que a esperança deles não estava apenas nesse mundo, mas no mundo que não pode ver, mas pode ser percebido. E quem sabe você tem colocado a sua esperança em coisas que são passageiras, em coisas que vão sendo destruídas, mas a nossa esperança está no Senhor, Deus Todo-Poderoso. E a nossa esperança está nas coisas que não se veem, porque elas são eternas, elas duram para sempre, igreja. Essa é a igreja que Deus está procurando nessa geração. A igreja que percebe. A igreja que percebe. A igreja que não depende dos 5 sentidos, do ato físico, de começar a compreender através de uma mente renovada e da fé o que Deus está fazendo, o que Deus deseja. Essa é uma geração que Deus está procurando aqueles que percebem, homens e mulheres que percebem, homens e mulheres que estão perceptíveis. Essa percepção vem de uma mente renovada, mas também vem de uma sensibilidade. Deus está procurando pessoas que sejam sensíveis ao Espírito Santo. Sabe, um coração endurecido é difícil. Um coração endurecido, além de orgulhoso, ele é cego, ele não pode ver, ele não consegue enxergar. A cegueira é a maior característica de um coração endurecido. Um coração sensível tem como característica a percepção espiritual. Ele pode ver o que ninguém vê, ele consegue enxergar o que não pode ser visto. Por isso essas pessoas se destacam de outras. Eu me lembro quando Elias orou e ele disse que não choveria, e passado 3 anos e meio ele ora novamente e diz assim: uma abundante chuva está por vir. E o seu empregado, o seu servo, o seu discípulo dizia: mas eu não vejo nada. E ele volta lá e olha novamente. E ele voltava: não vi nada. Mais uma vez: você não viu nada? Não, eu até que vi, eu vi uma nuvem que é bem pequenininha, assim, do tamanho da mão de um homem. Mas para quem tem sensibilidade, para quem tem percepção, é tudo que você precisa para saber que de uma pequena nuvem Deus pode causar um grande temporal de bênção. Deus tem um temporal de bênção para derramar na vida dos profetas dessa geração que percebem o que Ele quer fazer. E sabe o que Ele quer fazer no meio dessa doença, dessa calamidade? Deus quer trazer uma abundante chuva, virá água para lavar a nossa nação. Ele vai tirar toda a impureza. É um tempo do derramar de Deus, do Espírito Santo dele, sobre aqueles que estão sensíveis. Há pessoas que estão me ouvindo e são sensíveis aqui nessa noite.
Então começa a perceber que o Espírito Santo quer tocar em você nessa noite. Ele quer encontrar pessoas que estejam perceptíveis, que sejam capazes de enxergar. Quem é cego, tem o coração endurecido, a probabilidade dele enxergar alguma coisa é muito difícil. A maior facilidade que há na vida dele é de enxergar a crise, o problema, a dificuldade. É correr atrás de notícias ruins. É querer saber o que está dando errado. Afinal, notícia boa não vende, só notícia ruim. Pessoas com o coração endurecido, elas veem a seca, elas não veem a nuvem, ainda que seja pequena. As pessoas de coração endurecido chamam o profeta como Elias como um profeta maluco, um profeta louco. Mas pessoas com coração perceptível, elas conseguem compreender que debaixo de uma veste de camelo e uma sandália feita de couro de animais, havia um homem que tinha o poder de trazer do invisível para o visível a solução de toda uma geração sedenta. Aquele homem tinha a autoridade de conectar com o mundo espiritual e trazer as gotas, ou milhares e centenas, até que elas se tornassem chuvas torrenciais. Aquele homem que não se vestia como as pessoas imaginavam que ele deveria se vestir, que não falava da forma que as pessoas imaginavam que ele deveria falar, aquele homem que era rejeitado até mesmo pelo seu rei e pela sua rainha, ele teve que viver isolado de todo mundo, porque até mesmo a sociedade daquela época o rejeitava. Mas aquele homem, diferente dos outros, ele poderia não ter conquistado tudo aquilo que as pessoas imaginavam que ele tinha conquistado, ou deveria conquistar. Mas sabe o que acontece com ele? Ele conquistou algo que tinha um valor inestimável. Ele conquistou o poder de conectar com o céu e a terra. Céu e terra estavam conectados através da palavra dele, e ele não tinha medo de dizer, sob a minha palavra. Ele não tinha o medo de declarar isso, porque ele sabia muito bem qual era a conexão. Se ele orava, realmente não chovia, e se ele orava novamente, choveria, e se ele quisesse, cairia fogo do céu. Tudo isso sabendo que era a vontade de Deus, porque o coração dele estava completamente sensível ao que Deus queria fazer. Sabe por que nós temos medo de orar por curas, libertações? Porque nós não sabemos se é a vontade de Deus. O grande problema é que nós não sabemos qual é a vontade de Deus, e não saber qual é a vontade de Deus já é uma cegueira, porque essa geração Deus está declarando através de todas as coisas o que Ele quer fazer. E sabe o que Ele quer fazer, igreja? Ele quer trazer o seu reino aqui na terra, e Ele está procurando aqueles profetas, aquelas profetas, homens e mulheres de Deus, que sejam sensíveis e são capazes muito bem de serem rejeitados até mesmo pela sociedade, mas que não querem ser rejeitados pelo seu Deus. São essas pessoas que vão fazer uma conversão ou uma convergência, são elas que vão unir céus e terra, são elas que vão fazer essa correspondência entre o mundo invisível e o mundo visível. O mundo invisível está aberto, está propenso para todo aquele que está sensível. O que Deus está procurando são esses homens e mulheres que estão sensíveis. Há alguém que está sensível? Alguém que deseja? Porque no mundo invisível, conforme diz o texto, ele nos ensina uma coisa muito importante, e é isso. Ele diz que é desse mundo que vem tudo que está aqui nesse mundo. Ele diz que todas as coisas que são vistas, vieram deste mundo que não pode ser visto, mas que pode ser percebido. Não pode ser visto, mas pode ser percebido. Então, as coisas que se veem foram criadas pelas coisas que não se veem, por essa dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual foi a fonte de provisão para tudo o que existe aqui na terra. Quando Deus vai criar todas as coisas, Deus decide criar todas as coisas primeiro, para depois entregar, ou melhor, para depois criar o homem à sua imagem e semelhança. Deus primeiro cria a provisão, para depois Ele criar a humanidade. Quem está entendendo isso aqui? Deus primeiro criou o sustento, para só depois criar a humanidade, quem ia usufruir do sustento. Foram 6 dias necessários para que Deus fizesse as suas obras, que Deus preparasse tudo, que Deus arrumasse a casa, deixasse tudo pronto. Como você, quando vai receber uma visita importante, e arruma toda a casa, e se prepara para a chegada dos seus visitantes. Da mesma forma foi Deus. Ele preparou tudo, nos mínimos detalhes, deixou tudo organizado, tudo preparado. Ele pensou em cada desejo, Ele pensou em cada vontade,
Ele pensou em cada necessidade daqueles que ele traria para morar aqui. Ele só criou o homem no 6º dia, depois que, nos primeiros 5, ele já havia preparado tudo. O que deveria comer, beber e até vestir. E sabe o que nós aprendemos? O que diz Efésios, capítulo 2, no versículo 10, que diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para viver as boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticamos hoje. As obras que Deus preparou no passado, que Deus preparou em outra forma, primeiro. O que ele está dizendo aqui, como criação, e no sentido original somos a obra de arte. Talvez na sua tradução esteja assim: somos a feitura de Deus. É como um pintor que vai fazer uma obra de arte, ou um escultor que vai fazer uma obra de arte, e ali está o seu maior trabalho. E aí, quando ele vai esculpir aquela rocha e torna aquela rocha uma estátua, ou aquele quadro, aquela tela, uma simples tela, transforma em algo que vale depois milhões de dólares. Da mesma forma, Efésios está dizendo, através do apóstolo Paulo, que nós somos feitura, ou seja, somos a obra de arte dele. E quando ele foi criar essa obra de arte, primeiro, ele preparou o cenário, ele preparou o ambiente, ele preparou o sustento. Deus criou tudo o que você precisava para suprir todas as suas necessidades. Ele arruma a casa, organiza tudo. Gosto muito de um pensamento de um escritor chamado C.S. Lewis, quando ele diz assim, que é impossível para o homem viver sem a conexão desse mundo invisível. E ele vai argumentar dizendo que, primeiro, as criaturas que foram criadas por Deus, as pessoas que foram criadas por Deus, elas só foram feitas depois que as suas necessidades foram criadas. Ou seja, ele diz, se um bebê tem fome, ou se um bebê tem fome e tem desejo de amamentar, primeiro Deus cria a mãe e depois o leite, para depois criar o bebê. Da mesma forma, os peixes, Deus não cria os peixes primeiro do que a água. Deus teve o cuidado de criar primeiro a água para satisfazer as necessidades do peixe. E da mesma forma, nós podemos ver com os animais, entre outras necessidades. E a segunda afirmação que ele fala, que eu acho fantástica, é essa. Mesmo aquelas necessidades que surgem depois, que nós descobrimos ela durante a nossa caminhada, a nossa jornada, e percebemos que nessa terra não há a resposta, não estava preparada antecipadamente a resposta do que nós precisamos. Assim como aconteceu com Adão. Quando Deus viu que ele estava só, Deus viu que faltava algo. Então, algo que faltava, ele procurou na terra, ele procurou entre os animais, e não havia nenhum que lhe fosse idôneo. E o que Deus fez? Deus trouxe à existência aquilo que não existia, para suprir a necessidade. Me faz lembrar de toda a autoridade que Jesus tinha ao declarar, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai que está nos céus sabe de todas as vossas necessidades, e Ele suprirá todas as suas necessidades. O que você precisa fazer? Busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós aprendemos que no mundo invisível há provisão para a nossa vida de tudo aquilo que nos falta, até mesmo daquilo que nós não encontramos nesse planeta. Deus nunca nos deixará só. Entenda algo, não foi Adão quem pediu uma mulher, foi Deus quem viu a necessidade dele e tomou a dianteira de tudo. Deus teve a iniciativa de suprir uma necessidade que Adão não conseguia explicar. Quem sabe você que está aqui comigo nesta noite, você que está nos assistindo, tem necessidades que nem você mesmo sabe explicar, mas fique tranquilo, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E Ele está traduzindo para Deus agora, e a sua necessidade vai ser respondida. Entenda uma coisa, pela fé, todas as coisas que existem foram criadas de um mundo que não pode se ver, mas que se pode perceber. E se você não está vendo a solução, se você não está vendo a cura, se você não está vendo a libertação, se você não está vendo a bênção, não precisa ver, você precisa apenas crer, através da percepção espiritual, que o Deus que supre as nossas necessidades
cidades, já conhece todas elas, antes mesmo de você falar, antes das palavras virem ao seu lábio, Ele já sabe o que você vai pedir, e Ele está dizendo para você: eu sou o Deus da tua provisão, eu sou Jeová Jireh, o Deus da sua provisão, aleluia. Você pode crer nisso? Se sim, diga amém. Deus está criando a companheira, a auxiliadora. Deus está criando para você, já está produzindo para você a cura. Deus já está produzindo para você o milagre. Deus já está produzindo para você a libertação. Agora eu fico imaginando Deus vendo Adão na sua solidão. Eu fico imaginando Deus vendo Elias, um dos heróis da fé, vendo a seca, sem água para beber, o povo passando fome, e Deus sondando o coração. Deus não manda milagre sem que primeiro você clame. Entenda algo: se o meu povo que se chama, pelo meu nome orar, orar é falar com Deus, orar é liberar palavras, palavras proféticas, palavras de Deus, palavras poderosas. O texto está dizendo que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Palavra aqui não é logos, palavra aqui é rema. Essa palavra aqui não se trata do verbo Jesus. Essa palavra estritamente está se referindo a rema, uma palavra revelada. Não como uma palavra que tem o poder de reproduzir. O que é reproduzir? Você sabe que uma árvore veio de uma semente, e outra semente virá de uma árvore, e outra árvore virá de uma semente. Você sabe que o animal que você tem na sua casa foi reproduzido, ele veio de outro animal. Não, rema não se trata de algo que vai ser produzido a partir do que já existe. Como os peixes, eles vêm do mar. Deus disse: produza a terra a erva do campo, produza a terra o animal do campo, produza o mar e as águas os peixes. Não, não se trata disso. Rema se trata de uma palavra que tem poder de trazer à existência aquilo que ainda não tem matéria física, aquilo que ainda não existe nesse plano físico, pastor Tubal, nesse plano material. A palavra rema foi usada poucas vezes. Veja bem, quando Elias vai orar, ele ora com a palavra rema e não com a palavra logos, porque não havia nuvens. Ele começou a declarar que haveria nuvens, e nuvens, ainda que seja no estado gasoso, é matéria, e criar matéria não é uma das nossas habilidades. O ser humano não consegue inventar ouro, não consegue inventar prata, até tentaram com os alquimistas. Criar matéria não é nossa habilidade. E quando diz que a palavra rema está sendo liberada, está dizendo que é algo que partiu não de uma reprodução, não foi uma árvore que saiu de uma semente, não foi de um animal que nasceu de outro, não, está falando de algo que veio de um lugar que não estava nesse plano físico. É algo que já estava preparado numa dimensão superior, uma dimensão celestial, esse mundo invisível que pode ser percebido. É a mesma expressão que estava sendo usada pelo apóstolo Paulo quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você vai no texto, no original em hebraico, em grego, você vai perceber que ele está dizendo que todas as coisas cooperam. Ele não está falando apenas do mundo físico, dessa dimensão, ele está falando de outra dimensão. Ele está dizendo que existe uma dimensão invisível, mas perceptível, que trabalha por nós. Quem crê que Deus trabalha por aqueles que nele confia? Por aqueles que nele espera, por aqueles que nele ama. Ele está dizendo que existe uma dimensão que não pode ser vista, que ela conspira ao nosso favor. Deixa eu dar uma notícia para você que está nos assistindo e você que está presente. Deus está colocando todo o céu para conspirar em seu favor. Eu sei que talvez as coisas não estejam do jeito que você gostaria que estivesse, mas eu quero lançar uma palavra para você nesta noite. Não andeis ansiosos, tem alguém trabalhando por você. E mesmo quando você estiver dormindo, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aí na sua casa você pode dizer amém por isso? Você pode crer de todo o seu coração, porque isso só pode ser alcançado pela fé. É isso que Hebreus 11 está dizendo. A fé é a prova das coisas que não se veem. Mas não é porque você não vê que não existe. Não é porque você não vê que não deixa de ser uma realidade. É uma realidade. E a palavra rema não se trata de algo físico, mas de algo que vem dessa dimensão. Quando uma palavra é liberada do céu, é algo sobrenatural. Quem se lembra quando Jesus estava orando no monte? Quando Pedro, Tiago e João estavam um pouquinho mais abaixo,
Pedro, curioso, foi ver o que estava acontecendo, porque Jesus estava demorando. Quando ele se aproxima, ele percebe que estavam duas pessoas com Jesus enquanto ele estava orando. Quem estava ali? Moisés e Elias. Pedro, ele já chega, se aproxima e dizendo: Senhor, quer que façamos uma barraca para Moisés e para Elias? Achando ele que estava apenas ali Moisés, Elias e Jesus. Mas aquela era a maior reunião de todos os tempos. Estava ali o líder dos apóstolos, estava ali o autor da lei, Moisés, estava ali o chefe dos profetas, Elias, estava ali o Filho de Deus, estava ali o Espírito Santo. E para confirmar que era a maior reunião que já houve na terra, veio uma voz dizendo: também estou aqui, este é o meu Filho amado, a quem muito me alegro. Essa palavra que foi liberada não foi uma palavra vinda de homens, foi uma palavra perceptível que Pedro pôde compreender, uma palavra que veio do céu, uma palavra que não saiu da boca de ser humano, uma palavra que não saiu da boca de pessoas, mas saiu de uma dimensão diferente. Quando essa palavra é liberada, o que aconteceu foi que Elias e Moisés logo se retiraram, porque ali estava dizendo: epa, não tem que fazer barraca para Elias e para Moisés, se tiver que fazer barraca, tem que fazer para o meu filho, ele é mais importante do que todos, porque ele vivia nesse mundo invisível e ele se fez carne e está junto de vocês para ser solução de vocês. E sabe o que nós estamos aprendendo? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sai da sua dimensão para vir para a nossa, para poder nos socorrer. Jesus trouxe salvação, Jesus trouxe vida em abundância, trouxe vida em abundância. Nada disso veio dessa terra. Você não plantou, você não pôde criar com suas mãos. A obra que Cristo fez na cruz não foi obra das suas mãos, não foi obra dele. Entenda a profundidade do que Deus está dizendo para você. Tudo que Deus criou foi para satisfazer a humanidade. É por isso que você foi criado no sexto dia. Não foi no quinto, no quarto, no terceiro, foi no sexto. Tudo que Deus criou foi para suprir as necessidades do homem. Não foi o homem criado por causa da terra, mas a terra por causa do homem. Mas entenda uma coisa: Deus criou um método de dependência para uma humanidade que quer ser livre dele. Existem coisas que Deus decidiu não criar nos 6 dias, Ele deixou para depois, porque essas coisas não vão depender da necessidade dos outros, mas da sua e do seu relacionamento com Deus. Essas coisas são individuais que Deus decidiu deixar para depois, só para mostrar para você que você não pode viver desconectado do céu, porque ainda que você tenha muitas coisas aqui na terra, ainda sempre lhe faltará uma coisa. Deus não entregou tudo a todos. Ele deixou algumas surpresas para que essas pudessem ficar para aqueles que reconhecem a sua dependência dele. Essas coisas você só consegue acessar tendo contato com o céu, tendo contato com o trono, tendo contato com Deus. Aqui você tem comida? Tem. Você tem bebida? Tem. Mas nem tudo o que você precisa, apesar de que 90% do que você precisa está aqui. Mas há um percentual, 10%, que Deus deixou, que você nunca conseguirá tirar da terra. Você nunca conseguirá tirar de homens, de seres humanos, de animais, de coisas, de bens e etc. Existe um percentual que Deus decidiu guardar. É o seu dízimo para Ele. Ele decidiu guardar para que você, quando precisasse, só tivesse um lugar para buscar. Um lugar e só uma pessoa. Há coisas que homens não podem te dar. Há coisas que este mundo não pode te dar. E você que acabou se relacionando até com o mundo das trevas, há coisas que o mundo das trevas nunca poderá te oferecer. Elas estão reservadas, elas foram preparadas somente para aqueles que são sensíveis e que estão conectados com o mundo espiritual. Elias sabia qual era a parte dele. Ele sabia que era fazer chover ou não, era fazer cair fogo do céu ou não. E você? Qual é a parte que é só você e Deus e ninguém mais? Sabe por que Deus leva você para desertos? Sabe por que Deus permite que muitas vezes as pessoas se afastem de você? Você precisa de ajuda, você liga para alguém, a pessoa não pode te ajudar. Você vai ligar para o pastor naquele momento está ocupado.
Você vai querer que aquele irmão ore por você e aquele irmão não atendeu o telefone. De repente está você sozinho. É Deus tirando todas as outras possibilidades da sua vida para dizer assim: ei, agora sou eu e você. Chegou o momento daqueles 10% que somos só nós dois. Aquele momento que você depende dele. Aquele momento que você percebe que sem essa conexão com ele, sem essa conexão do trono da graça, você jamais poderá ser suprido. Existe algo em nossa vida que esse mundo jamais poderá suprir, nem poderá satisfazer. Não adianta, é só o Todo-Poderoso Deus. E isso só pode ser alcançado pela fé, pelos corações que estão sensíveis. Quem está sensível aqui nessa noite? Quem está sensível aqui nessa noite? Aleluia! E essas pessoas precisam aprender uma chave de sabedoria, e aqui eu quero encerrar. Porque essa chave de sabedoria se trata justamente de você declarar essa palavra rema, essa palavra que traz à existência aquilo que está no mundo invisível. Não é que não existe, não é trazer à existência o que não existe, já existe, só que está no mundo invisível. Entenda bem, aqui eu encerro dizendo para você essa solução. A solução está em você declarar a palavra de Deus em oração, e essa palavra você não deve jamais declarar a necessidade, você não deve jamais declarar a fome, você não deve jamais declarar a sede, você não deve jamais declarar a doença, você não deve jamais declarar o problema, você não pode declarar a crise, porque a crise, o problema, a dificuldade, a necessidade, as finanças que andam de mal a pior, a doença já está no mundo físico, já está inserido nesse mundo. Você não precisa mais trazê-la à existência. Você está acompanhando comigo do outro lado? Por favor. Você que está comigo aqui também, por favor, repita assim comigo: eu não preciso declarar o problema. Fala assim: Deus me chamou para profetizar a solução, o milagre, a provisão, a providência, o sustento, a bênção. Quem está entendendo? Quem está pegando o que Deus está dizendo para você nessa noite? Você precisa abraçar essa palavra com fé, porque é a declaração da palavra rema, é você declarar a solução no meio do problema, é você declarar as oportunidades no meio da crise, é você declarar a cura no meio da solução. Não declare aquilo que você está vendo, declare aquilo que você deseja ver. Não declare aquilo que você está assistindo, declare o filme que você gostaria de assistir. E isso, meu irmão, é só através de uma conexão com esse mundo invisível. Como está a conexão com esse mundo espiritual? Você tem se conectado com ele? Você não é só corpo, você não é só alma, você também é espírito. E o espírito do homem tem o poder de conectar com esse mundo espiritual. E é por isso que tudo que você liga na terra está ligado no céu. Quando você começa a declarar o suprimento e não o problema, você começa a ver a solução. Eu encontrei com uma pessoa e essa pessoa estava reclamando: pastor, sem dinheiro, sem trabalhar, crise, coronavírus para todo lado, as pessoas desesperadas, e etc, e etc, e etc. Eu disse para ele: rapaz, você é profeta dessa geração, você está sem dinheiro? Estou. O que você acha que eu estou? Ele falou: eu acho que você também está sem dinheiro. Eu falei assim: e isso é o quê? Ele falou: isso é um problema. Eu falei: e qual que é a solução? É suprir a necessidade, está faltando dinheiro, precisamos de dinheiro. E eu disse: exatamente. Sabe qual que é a minha diferença e a sua? Ele disse: qual? É que eu amanheci declarando a solução e você amanheceu declarando o problema. Aí eu falei assim: sabe qual que é outra diferença entre eu e você agora? Ele falou: qual? Eu estava passando ali, um irmão olhou para mim e falou assim: eu queria dar uma oferta para você. Ele me deu R$300. Eu não estou brincando, está sendo filmado. Isso foi hoje, eu ganhei R$300. Só porque eu parei para conversar com uma pessoa. E eu tirei e falei assim: continua profetizando a crise, eu vou profetizar a solução. E você? Se você amanheceu e a primeira coisa que você falou foi o problema, qual vai ser a sua colheita? O que você trouxe à existência?
como profeta de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, como herói da fé, como heroína da fé, que está no meio de uma crise, tem a oportunidade de escrever o seu nome no hall dos heróis da fé. Você vai entrar nesse hall de qual forma? Como Saul ou como Davi? Como Elias ou como Acabe? É uma decisão que essa palavra visa trazer para a sua vida. Porque enquanto você ficar focado naquilo que está acontecendo e no que o homem pode fazer, você vai tirar as suas vistas daquilo que Deus quer fazer. E você vai perder a percepção da vontade de Deus e do mover de Deus. Deus está em constante movimento. Diga comigo, Deus está em movimento. Deus não para. Você sabe o que acontece? Deus se move o tempo todo, Deus está em movimento e o reino de Deus está em constante movimento. O reino de Deus não serve para quem quer ficar parado no fundo do poço. O reino de Deus serve para homens como José, que quando ele passar por perto, ele vai esticar a mão e vai ser puxado para fora, e ele vai ser levado a outro nível. O reino de Deus está reservado para aqueles que decidiram fazer a diferença num tempo de crise. E Deus nessa noite está desafiando você: ei, muda o conteúdo do teu vocabulário, muda as palavras que estão na tua boca, até os pensamentos que estão na sua mente. Somente pensamentos renovados poderão acessar esse mundo invisível e imperceptível, porque nós adoramos um Deus que é eterno, é imortal, mas é invisível. E não é porque Ele é invisível que Ele não é real. Ele é real, tão certo como o ar que nós respiramos. Eu creio que há um mundo celestial, que é uma realidade que os heróis da fé alcançaram, mas eles não alcançaram só depois que morreram. Eles tocaram nesse mundo ainda em vida, porque eles não esperaram por cidades que foram edificadas por mãos de homens, mas por aquela que o próprio arquiteto é Deus. Deus, isso é fé. Ao invés de ver a crise, ver o que Deus quer fazer. E sabe o que Deus quer fazer com todas as pessoas que aqui estão, e aqui eu encerro? Todas as pessoas que estão presentes nesse lugar, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento, através desse culto online, Deus quer mudar a realidade da tua vida hoje. Quem sabe você esteja olhando para o céu e não está vendo nenhuma nuvem, mas você não precisa ver, você precisa perceber. E você só pode perceber com uma inteligência espiritual, quando a sua mente passa por um processo de renovação pela palavra, lavada pela palavra de Deus. Sabe o que Deus vai fazer contigo também? Ele vai lavar a tua mente de todos os pensamentos, porque há pessoas aí que estão nos assistindo, que estão dizendo assim: o que vai ser da minha vida? O que eu vou comer? Eu perdi meu emprego, eu perdi tudo o que eu tinha, eu não sei como vou sustentar os meus filhos, eu não sei como vou sustentar minha família. E o que eu quero é que você perceba o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Ele não sustenta as aves dos céus, os lírios do vale, nem Salomão em toda a sua glória. Por que você acha que ele mudou e que ele não pode sustentar você também? No tempo de crise vai se destacar quem conseguir perceber através da fé o que Deus está fazendo. E eu quero dizer o que Deus está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas. Não é um tempo de pequenas coisas, é um tempo de grandes coisas. Eu não sei se você tem fé para isso, mas eu digo para você que todos aqueles que já perceberam, começaram a sentir no seu interior o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E Deus tem preparado para você o teu sustento, sim. Vai suprir todas as suas necessidades, sim. Mas muito mais. Deus preparou um reino para você. Um reino que está preparado antes da fundação do mundo. Já está pronto faz tempo. Deus criou a provisão primeiro, para depois convidar você à existência.
Ele pensou nos mínimos detalhes. Por que você acha que é agora que Ele vai abandonar você? Ele preparou tudo, com todo carinho, com todo amor, para só depois te entregar e dizer: filho meu, filha minha, aqui está tudo que eu preparei para você. Eu sei, os homens estragaram tudo, eu sei. Mas Jesus veio para consertar. E até o último dia Ele vai terminar a obra. Fique tranquilo. E até lá, Ele tem nos guardado, suprido as nossas necessidades. Sabe uma coisa que eu tenho observado? Desde dezembro do ano passado, desde janeiro talvez, nem pessoas gripadas eu tenho encontrado. Nem gripadas com gripe normal. Nem isso. Eu tenho visto pessoas que estão sendo guardadas, estão sendo protegidas. E se faltar o dinheiro, Deus vai mover o coração do governo para mandar um dinheiro para você. Deus usa quem Ele quer, só para suprir a necessidade dos seus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E acima de tudo, Ele é Senhor. E Ele só pode ser Senhor a partir do momento que Ele sustenta. É Senhor de uma casa quem sustenta aquela casa. E Deus sustenta a sua casa, Deus sustenta a sua família. Aos irmãos que estão aqui, eu peço que fiquem em pé. E a você que está na sua casa, por gentileza, fiquem em pé. Você está ao lado da sua esposa, você está ao lado do seu esposo, seus filhos. Será que de onde você está aí, você pode segurar na mão da sua esposa? Você pode segurar na mão dos seus filhos? Se tiver alguns irmãos e parentes aí na sua casa com você, assim também aqui, onde nós estamos presentes, será que você pode segurar na mão dessa pessoa? Diga assim para ela: tenha fé. Fala para ela: tenha fé. Porque quando você diz a ela tenha fé, você está dizendo a ela, em outras palavras, começa a perceber, começa a perceber, começa a perceber o que Deus quer fazer, começa a sentir o que Deus quer fazer. E ainda que esteja do tamanho da mão de um homem, essa nuvem será suficiente para gerar uma abundante, aleluia. Eu declaro: as comportas do céu serão abertas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa cidade Cuiabá, sobre o nosso estado Mato Grosso, sobre a nossa nação. As comportas dos céus serão abertas, porque virá uma abundante chuva de Deus sobre a nossa vida nessa noite. Uma abundante chuva sobre a nossa vida nessa noite. Você pode declarar para essa pessoa que está do seu lado aí, diga a ela: virá uma abundante chuva sobre a sua vida, uma abundante chuva. Uou! Será que você pode adorar enquanto o Espírito Santo está enviando a provisão? Ele está derramando a provisão sobre a sua vida agora. Receba, 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 receba. Oh, receba e adore. Receba, a provisão está vindo do céu. Oh, adore ao Senhor, adore, adore.